Casamento é, antes de qualquer coisa, um ato jurídico. E nos próximos 5 minutos, eu vou te mostrar o que isso significa na prática. Vamos começar pelos 4 regimes de bens do Brasil, o papel técnico do pacto antinupcial e os 3 erros mais comuns que casais brasileiros cometem por puro desconhecimento. Quando você assina a certidão de casamento, você não está só comemorando uma união afetiva. Você está aceitando um conjunto de regras jurídicas que vão estar com você pelo resto da sua vida. Pessoal, regime de bens, divisão patrimonial, sucessão, dever de alimentar, tudo isso passa a valer no momento da assinatura da sua certidão de casamento. E é aqui que a maioria dos casais brasileiros pula a etapa que importa. Decidir com clareza qual o conjunto de regras eles querem para o próprio casamento, para a própria realidade. O cartório, ele pergunta o regime em 30 segundos. O casal escolhe o regime em 30 segundos e vive com essa escolha pelo resto da vida. Regimes de bens. O direito brasileiro oferece 4 regimes e cada um tem uma lógica. O primeiro deles é a comunhão parcial, regime padrão aplicado automaticamente quando o casal não escolhe outro regime. Aqui divide-se tudo o que foi adquirido depois do casamento. O segundo regime é a comunhão universal. Nesse, divide-se tudo, inclusive o que cada um tinha antes de casar e o que recebe da herança do outro. Hoje é raro, mas ele ainda existe. O terceiro é a separação total de bens. Nesse, cada cônjuge mantém seu patrimônio individual durante e depois do casamento. Útil para quem entra no casamento com um patrimônio maior ou mais significativo, ou para casais com grande diferença etária. O quarto é a participação final nos aquestos. Durante o casamento, funciona como uma separação total, mas no fim, calcula-se o que cada um acumulou e divide-se a diferença. Ele é um regime pouco usado, exige um planejamento um pouco mais sofisticado e um entendimento melhor sobre as suas regras. Cada um desses regimes tem consequência distinta em divórcio, falecimento e até mesmo em dívidas de um dos cônjuges. Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre pacto antinupcial sob medida. O pacto antinupcial é um documento que permite ao casal personalizar o regime. Ele pode adotar um regime puro, ele pode misturar elementos dos mais diversos regimes e ele pode também incluir cláusulas específicas para a realidade de cada casal. Vamos dar um exemplo? Eu posso ter um pacto que adota separação total de bens, mas inclui cláusula de divisão de patrimônio acumulado por dedicação. Isso faz com que a gente proteja quem cuida da casa, enquanto o outro acumula patrimônio. Eu posso ter um pacto também que protege a empresa familiar, separando ela do regime. Posso, por exemplo, articular planejamento sucessório com testamento ou holding familiar. O ponto-chave é: pacto antinupcial não é fórmula pronta, tá? É roupa que se usa sob medida. Quanto mais específico for o cenário do casal, herança em vista, empresas, filhos de relacionamento anterior, patrimônio prévio significativo, enfim. Enquanto mais detalhes, mais o pacto bem desenhado faz a diferença na sua realidade.
Importante. O pacto tem que ser feito antes do casamento, no cartório, que a gente chama de cartório de registro de notas, e apresentado no momento do casamento civil, lá no registro civil. Depois de casar, alterar o regime exige autorização judicial, e é possível e também simples. Agora, para fechar a parte técnica, nós vamos conversar sobre 3 erros que eu vejo muito se repetir na realidade dos casais brasileiros que chegam até o escritório. Primeiro, casar sem ler o regime. O casal escolhe no balcão sem entender o que está escolhendo. Anos depois, eles vão entender o que foi aquilo que eles assinaram. Segundo, achar que pacto antinupcial é desconfiança. Gente, não é. Pacto antinupcial é clareza. Casal que faz pacto não ama menos. Geralmente, eles conversam mais. E o terceiro, adiar planejamento sucessório. Você organizou o casamento, ótimo. Mas e se um dos dois vier a falecer? Quem herda o quê? Em qual ordem? Sem testamento, o planejamento é articulado, isso vira disputa familiar. Planejar agora é proteger o amanhã. O que diferencia casais que prosperam não é o tamanho do amor, é a clareza que decidiram o jogo antes mesmo de jogar.